Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber o empresário e também administrador Bruno Dantas, da Associação de Jovens Empreendedores da Bahia. Será uma boa lição para todos nós, dentro de instantes. Bem, Bruno, eu sei também que você é diretor de desenvolvimento da associação e para nós é uma curiosidade vocês jovens se lançando através de um grupo que certamente vai trazer um desenvolvimento dentro de todo esse cenário. Então, eu pergunto a você, como foi a ideia de vocês se associarem, certo? Para então fundar essa associação. Olha, eu entrei no movimento de associativismo entre jovens empreendedores em meados de 2009. Nessa época eu ainda estava trabalhando, na verdade eu era executivo, né, jovem executivo de uma empresa, e conheci esse movimento que aqui na Bahia foi fundado por alguns empresários, por Ana Coelho, por Fred Machado, por Thiago Correia, por alguns outros jovens que já empresariavam na época. Na verdade, a AGE Bahia ela faz parte de um movimento que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então esse movimento de associativismo entre jovens, ele surgiu no sul do país e foi crescendo. A Bahia hoje é um estado que ganhou muita representatividade nos últimos anos. Atualmente assume a presidência da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então, desde então, fizemos um trabalho de crescimento um pouco desse cenário de fomento do associativismo entre os jovens, que de fato é uma coisa que ainda não é internalizada, principalmente aqui na cultura baiana. Então, a gente conseguiu, assim, aos poucos, ir melhorando esse cenário e conseguimos chegar a esse cargo aí dentro da Confederação Nacional. Me diga uma coisa, nesse contexto nacional, que vocês têm essa ligação. E como é que ele funciona do ponto nacional? Ele se situa em Brasília ou qual é o estado que tem, digamos assim, a maior concentração representativa? Logicamente que a federação, a CONAGE, ela está sediada em Brasília, né? De fato, estando na capital do país, conseguimos ter maior representatividade em alguns projetos. A CONAGE hoje ela tem um assento, voz e voto, na CNI. Então, um pouco dessa representatividade, dessa capilaridade que a CONAGE consegue ter, inclusive em outros estados, se deve ao fato de estar, essa sede está em Brasília. A outra coisa que eu queria lhe perguntar, vocês então, digamos, como disse agora, praticamente se conectando com o Conselho Nacional de Indústria, a Confederação, perdão, Confederação Nacional de Indústria. Vocês chegam a ter assento nessa confederação? A CONAGE hoje possui um assento com voz e voto na confederação. Então é um pouco do trabalho que a Confederação Nacional de Indústria faz de estímulo à participação do jovem nesse cenário de associativismo, também buscando desenvolver novas lideranças empresariais. E quando você parte, digamos assim, como você é administrador, certamente administrador de empresa, Certo. e então pergunto eu a você, mas aí essa é uma associação de empreendedor, quer dizer, a conotação do empreendedor para o empresário, como é que forma esse vínculo? É bem interessante porque muitas pessoas têm de fato essa dúvida.
O empreendedorismo, a gente remete mais à questão do espírito de inquietude, do espírito realmente de pesquisar, de montar o seu próprio projeto, o seu plano de carreira, seja no âmbito em que você desenvolve a própria empresa, ou seja, que você se torna empresário, ou até no âmbito intraempresarial, que é o que a gente chama de intraempreendedorismo, justamente a pessoa que tem aquela visão empreendedora, mas que é dentro de um trabalho que ela rege, então com o chefe, ela busca desenvolver um plano de carreira diferenciado. Então isso também é questão do empreendedorismo, mas não necessariamente sendo um perfil empresário. Agora me deu uma curiosidade. Digamos, eu sou um jovem ligado a essa área, digamos, de administração e pretendo ter minha empresa. O primeiro lugar que eu deveria procurar seria essa associação de empreendedores para que pudesse me orientar? Olha, a associação hoje ela tem um perfil, até por estimular esse contato entre outros jovens, de fomento à capacitação, de fomento à geração de network, então que você possa ter na sua rede de contatos, uma rede de confiança, na verdade, de outros empresários que passaram pela mesma situação de abertura da empresa, ou de outros jovens que também querem montar alguma empresa ou tenham alguma ideia. De fato, a associação hoje também está presente, tem parceria forte com alguns órgãos, como o próprio Sebrae, e que aí sim já é um órgão em que a gente recomenda para que ele faça esse trabalho até de criação da própria empresa. Lógico que dentro do âmbito da AGE, então ele vai conseguir acesso a alguns contatos no Sebrae, a outros cursos de capacitação. Temos algumas parcerias com até cursos de outros empresários jovens também que colocam as suas empresas à disponibilidade, então de advogados, contadores, empresas de marketing, empresas de informática. Então, com certeza, isso facilita a um jovem empresário, seja da área de saúde, seja da área de engenharia, seja de qualquer outra área que esteja montando a sua empresa, ter esse tipo de contato. Então, ter um contato de confiança com um advogado, com um contador, com certeza vale muito mais do que qualquer consultoria que você possa, pagar, digamos assim. Agora, me diga uma coisa. Você, por exemplo, quer e você, digamos assim, bom, eu quero fazer. Para que esta associação, ela é aberta para qualquer candidato que queira ser, digamos, não empreendedor mais, mas um empresário? Com certeza, com certeza. A AGE hoje, a gente está presente tanto na internet, em redes sociais, então é uma coisa que gera muita conectividade, principalmente entre os jovens, e realizando sempre alguns eventos, seja de capacitação, seja um cunho também de geração de contatos, e assim, é formado de fato por jovens de espírito, então não temos restrição de idade nenhuma. A questão realmente é de você se entender como jovem e ter essa inquietude dentro de si para poder movimentar contatos, movimentar negócios. Então, independente da pessoa já ser empresário ou não, a AGE Bahia está de portas abertas para poder fomentar e desenvolver novos negócios aqui na Bahia. Por que você há de convir que essa questão de jovem, de idade, elas se conjugam sobre um certo aspecto? Mas o importante é que todos tenham a mesma mentalidade. Não é? Certeza, essa mentalidade é que é importante, porque você pode estar com uma pessoa mais idosa, mas desde quando ele tem uma mentalidade jovem para ainda se lançar, digamos assim, nesses empreendimentos. Aí duas coisas eu queria lhe perguntar. A primeira, que era importante para os nossos telespectadores, qual é o endereço de vocês aqui em Salvador? Certo. Hoje a gente tem uma sede que está na UPB, certo? Estamos filiados hoje, na verdade, temos essa sede registrada, tivemos uma parceria com a UPB. A UPB acreditou um pouco nesse projeto Desculpe. Defina aí essa... A União de Prefeitos da Bahia. Vocês estão ligados à UPB. Na verdade, assim, a AGE Bahia, hoje, ela é uma entidade que ela não adere a nenhum partido político. Na verdade, é uma entidade que dialoga com todos os partidos ou pessoas que queiram conversar e fomentar o empreendedorismo aqui na Bahia, certo? De fato, os nossos objetivos estratégicos são de gerar benefícios a esses associados, de fomentar esse empreendedorismo aqui dentro da Bahia, de gerar representatividade também em órgãos públicos, privados e terceiro setor,
né? Então, a gente não está filiado a nenhum partido político, mas, na verdade, a presidente da UPB acreditou um pouco na nossa causa, inclusive nessa tentativa de fomentar esse associativismo entre jovens em outras cidades do interior também, e aí por isso nossa sede está lá. Temos algumas reuniões de diretoria que sempre acontecem, inclusive hoje às segundas-feiras, e alguns eventos que realizamos, né, sejam em restaurantes, o jantar empresarial, alguns outros eventos de network entre jovens, para você poder realmente fomentar contatos. Então, estamos presentes aí em alguns outros lugares em Salvador também. A segunda pergunta você já me respondeu, porque eu queria saber se vocês estavam só estanque a Salvador ou se tinham seus prolongamentos pelo estado da Bahia. Ora, mas se vocês já se situam exatamente na UPB, automaticamente você já cobre todo o estado através dessa ligação que vocês fazem, não é verdade? Então, esse fato ocorre dessa maneira. Agora, a finalidade precípua é não só de vocês, certamente, conduzirem para que haja empresas, ou sobre que outro aspecto dentro dessa associação vocês têm? Bom, a associação hoje faz um trabalho muito forte com algumas entidades no sentido de capacitação empresarial. Então, a gente desenvolve alguns projetos, estaremos presentes agora na Feira do Empreendedor, que é uma feira muito grande que o Sebrae organiza de 2 em 2 anos. Em novembro também organizaremos a Semana Global do Empreendedorismo, que é um evento também que tem muito variedade de capacitação também para um público bem diversificado. Então a AGE Bahia hoje consegue atuar também dessa forma, fomentando e relacionando com alguns projetos de capacitação. Outra área de projetos bastante forte, que é a CONAGE e a AGE Bahia desenvolve. O que é a CONAGE? A CONAGE é a Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então, na verdade, a confederação que existe nos seus estados, essas associações estaduais de empreendedorismo, e aqui na Bahia, a AGE Bahia, que é esse braço da CONAGE. Então, já há alguns anos, a CONAGE ela capitaneia um projeto de conscientização tributária. Então, são 2 projetos que acontecem ao longo do ano. O primeiro é o 25 de maio, que é o Dia Nacional do Contribuinte, em que a gente realiza algumas ações de conscientização e de capacitação do povo, de entender a quantidade de tributos que a gente paga. Então, a gente consegue interagir com alguns empresários para que eles mostrem também os serviços que são efetuados, na verdade, com o imposto. Então, as pessoas não sabem quanto se paga hoje num alimento, num lanche, numa bebida. Então, a gente faz esse trabalho de conscientização para que as pessoas tomem conhecimento também de quanto de carga tributária está sendo aplicado em cima do que a gente ganha. E um outro projeto é o Feirão do Imposto, que sempre acontece em setembro, também nesse mesmo cunho, um cunho de capacitação social e mostrar à população justamente essa questão do imposto. Então a gente apresenta uma variedade de produtos da cesta básica, produtos da área de construção, alimentos e até algumas coisas de serviço, apresentando ao público quanto realmente é de carga tributária que se incide sobre esses produtos e mostrando também que o empresário nem sempre tem aquela margem de lucro que o consumidor acredita. Então, fazendo com que a população entenda e saiba também cobrar, né, do público, dos políticos, de como a gente pode cada vez mais ter melhorias na nossa sociedade. Você, às vezes, me desculpe, porque o nosso programa é para os telespectadores. Então, às vezes, eu insisto, digamos assim, na definição, digamos assim, de certas siglas, para que os telespectadores possam entender a função, não é? Aí você tocou num ponto agora muito importante, que vocês estão falando de imposto e tal. Como é que vocês veem também essa história que se bate na imprensa, televisão, em todos os órgãos de comunicação, a questão da reforma tributária? É bem interessante isso, porque a mídia, né, ela tem um papel muito forte de mobilização social e cada vez mais tem tido um papel de conscientização e capacitação, porque as pessoas elas não estão preparadas algumas vezes para receber um determinado tipo de conteúdo e aí não sabem ter um senso crítico para julgar o que realmente é estratégico
para o país, digamos assim. Então, o que acontece? A população muitas vezes está mais interessada em saber sobre a novela, sobre o jogo, do que efetivamente o que se avançou no Senado, no Congresso, em termos de aprovação de leis. Então, é interessante porque a gente tenta, da melhor forma possível, mostrar numa visão assim mais informal o que é que consegue capacitar a população justamente nessa questão do imposto, onde pesa no bolso dele, né? A gente consegue assim criar um pouco mais de mobilização através desses projetos. Porque na verdade vocês também certamente estão envolvidos nessa mobilização para que haja, digamos assim, essa mudança desse sistema como existe de tributação, não só pela quantidade de impostos que se faz, como também pela dificuldade e o ônus que causa, que é bastante elevado, não é verdade? Então, vocês também são batalhadores para que essa reforma tributária ela se consolide de outra maneira, facilitando a vida de todos os que pagam impostos, não é? Porque até você que é consumidor também, você quer saber por que você está consumindo aquele produto e não sabe a carga daquele produto tem de tributação. Outro dia chegou a se falar, que eu li até na imprensa, de que iriam se colocar, quando você iria comprar um objeto, e lá dizer quantos impostos estavam ali embutidos, para lhe dar a ideia que realmente aquele aumento do produto ele estava sendo onerado exatamente da carga tributária. Não é verdade isso? Então a coisa funciona dessa maneira. Agora você tocou em um órgão que também tem, digamos assim, dentro da comunicação, um lugar assim muito de elite, que é a questão do SEBRAE. Parece que o SEBRAE tem conseguido fazer uma coordenação, trazendo um auxílio muito grande para aquelas pessoas que queiram ser empreendedor de uma empresa ou de algo da sua empresa que você queira melhorar. A gente vê essa semana, por exemplo, foi num domingo desse, acho que até no último, falando, digamos, ela tem uma pizzaria lá em São Paulo. Quer dizer, ele contando que depois do contato dele com o SEBRAE, ou sei lá quem foi, mas mais ou menos deve ser, com o auxílio, com as noções, as medidas que queriam tomar, que ele conseguiu, digamos assim, ascender dentro, digamos, da história de pizzaria. Isso também tem o SEBRAE dá esse suporte grande, não é, Bruno? Com certeza. O SEBRAE ele tem uma bibliografia fantástica. Assim, nas universidades, muitas vezes, existe essa ausência da bibliografia sobre a micro e pequena empresa. Então você tem, lógico, grandes autores falando sobre marketing, sobre tecnologia da informação, focado para grandes projetos, e tem um pouco dessa ausência. E o SEBRAE ele consegue fazer essa assessoria mais próxima da realidade, das dificuldades que o pequeno empreendedor tem, desde o processo burocrático de abertura da empresa, de escolha do nome e muitas vezes até essa capacitação técnica. Então, no caso da pizza, deles fazerem algumas capacitações sobre você fazer a contratação de um pizzaiolo, por exemplo, em você fazer a gestão de estoque para uma pizzaria, e você fazer os controles e processos de como elaborar pizza, de como evitar perdas, digamos, e sobras. Então o SEBRAE faz uma capacitação técnica bem interessante. Por isso que é importante todo o microempreendedor ou até o universitário ainda que pensa em montar o seu projeto, em se aproximar e conhecer todo o material que o SEBRAE disponibiliza. Isso eu achei que realmente essa participação, esta colaboração pelo SEBRAE tem trazido assim um resultado muito satisfatório para que a pessoa, esse pequeno empresário, ele tenha um sucesso, na verdade, no seu dia a dia. A outra coisa que eu queria lhe perguntar sobre isso o que você achou, digamos, quando o governo criou o Simples? Eu acho que trouxe um desenvolvimento muito bom para exatamente essas pequenas empresas, porque facilitou muito a vida, né? Qual é a sua ideia disso?
Com certeza. Eu, particularmente, sou empresário e minha empresa participa do Simples, né? Eu, na verdade, fiz um pouco dessa matemática e estudar um pouco sobre o que de fato é o Simples para eu conseguir abrir minha empresa já enquadrando pelo sistema nacional. Então, de fato, esse sistema, o Simples Nacional, ele consegue, facilita a vida do empresário, ele facilita também a parte da gestão administrativa financeira no dia a dia. Então, assim, sobre a questão que a gente estava falando, até o link do curso do Sebrae, é muito engraçado que você tem alguns cursos mais avançados do Sebrae e ele é procurado basicamente por empresários que já têm sua empresa há mais de 5 anos. Então, esses empresários eles voltam para esses cursos do Sebrae buscando essa capacitação, justamente porque chegam a um nível em que essa pequena gestão, caso não tenha um controle muito rígido, principalmente do lado administrativo financeiro, a empresa vai se perdendo. E o Simples Nacional justamente permitiu que as empresas conseguissem não só reduzir custos, o que é essencial para os primeiros anos de vida, para o período em que ela está iniciando esse trabalho de faturamento. Então, essa redução da carga tributária para essas empresas, ela de fato, gera até sustentabilidade, digamos assim, para a economia brasileira, visto que essas pequenas empresas hoje fortalecem bastante a economia. E, quer queira, quer não, também, em termos de processo interno, facilita bastante a vida do empresário, visto que nesses primeiros anos ele está muito preocupado com a parte operacional da empresa, né? Então, de montar a empresa. Então, algumas vezes ele não tem um tempo apropriado para a gestão interna da empresa e o Simples Nacional, além da redução de custo, permite também essa facilidade. Agora, eu também acho nessa história de que o Simples ele facilitou a vida desse pequeno empresário. E também me parece que ele faz com que também facilite ao governo aquela arrecadação que ocorre pela simplicidade das coisas como realmente se deslancham, né? Exato. Porque para ele também deve ter uma receita melhorada pelo outro lado. Porque ele não iria dar uma oportunidade de fazer um Simples se ele não tivesse a contrapartida, porque realmente isso ocorre. E aliviou muito a vida exatamente dessas pessoas. Agora, me diga uma outra coisa que era muito importante para os nossos telespectadores, para alguns que quer ser empresário, pequeno empresário, micro, o que for, essa história do Sebrae, como é que ele pode se dirigir ao Sebrae e sentir lá o aconselhamento? Como é que isso ocorre? Olha, quem nunca teve o contato com o Sebrae, eu aconselho bastante a que participe dessa feira, que vai iniciar agora a partir de amanhã, dia 22, então a feira que vai do dia 22 ao dia 26, é uma feira do empreendedor, uma feira que o Sebrae organiza com muita força, assim, até em nível nacional, e você consegue ter nesse mesmo local, no centro de convenções, uma quantidade, uma variedade de estandes falando sobre diversas áreas empresariais e mapeando diversas oportunidades aqui no estado. Então você tem caravanas de diversas cidades vindo para essa feira. Então eu aconselho a quem nunca teve esse primeiro contato com o Sebrae, lógico, entre no site, acesse também pelo site da associação, a gente tem um link lá já falando, puxando para a feira. Teremos lá na feira também um stand da Age Bahia vai estar presente lá, fazendo um atendimento, tanto associados quanto a jovens que têm interesse, então que a gente pode até indicar e direcionar para alguns stands estratégicos que vão ter lá nessa feira do empreendedor. Então, eu estou achando que essa nossa conversa hoje está sendo propícia, porque se amanhã vai ocorrer essa feira, onde alguém que tenha interesse já está a oportunidade oferecida, não é isso mesmo? Com certeza. Como é que isso ocorre? A partir de que hora? Como é isso aí? Para poder instruir a quem tiver interesse. Perfeito. A feira ela vai começar amanhã, a partir de amanhã, às 13 horas. A feira ela vai acontecer do dia 22 ao dia 26, no Centro de Convenções aqui de Salvador. E ela inicia sempre às 13 até às 22 horas, então um horário bem amplo para quem trabalha durante o dia. Então tem esse horário à noite, até às 22 horas a feira vai estar aberta, certo? Na feira vai reunir diversos estandes de empresas e pequenos empresários apresentando seus projetos, apresentando oportunidades. A feira também vai ter diversos painéis e palestras, então uma programação, uma capacitação bem rica. A Age Bahia contribuiu também para essa formação, então a Age Bahia vai ter um painel lá que vai acontecer. Indicamos alguns jovens empresários que participam da nossa rede,
Então, uma empresa de marketing, a Frente Verso, através da Fernanda, vai estar lá. Alguns outros empresários também da área de tecnologia da informação, da área de planejamento, alguns jovens empresários também que ainda são universitários, mas que montaram já a empresa deles, então um case bem interessante deles, da LX360. Então, uns cases bastante diferenciados que o jovem ou o pequeno empreendedor, né, vai poder encontrar lá de casos bastante diferenciados de diversas áreas. Então, essa feira ela acontece no Centro de Convenções e eu convido a todos a entrar. Acessem também pelo site da AGE Bahia, que é ajebahia.com.br, e por lá você já tem um link direto para toda a programação e todos os horários das palestras. Algumas são necessárias a confirmação prévia dessa participação de reserva, né, até por conta da procura. Então é importante que ainda hoje vocês façam essa pesquisa e acessem o site. Agora, outra coisa, quer dizer, se lá, por exemplo, a pessoa também quiser ser atendido por algum stand que tenha do Sebrae, lá ele vai achar. Com certeza. O Sebrae ele vai estar com diversos stands lá, justamente eles montam stands temáticos, sejam por áreas de oportunidade na Bahia ou por áreas diferentes de formação empresarial, alguns stands também lá de bancos e outras áreas financeiras, justamente que fazem esse fomento ao investimento inicial da empresa. Então eles vão ter lá todo esse direcionamento. Agora, me diga uma coisa, dentro do seu cenário de apreciação e de vivência, o que é que você acha numa apreciação sua dessa associação do sucesso que ela tem tido e propiciado na sua vida? Olha, é bem interessante porque assim, cada um tira o que existe de melhor de uma forma diferente. No meu caso, eu entrei na associação, eu ainda era empregado. E a partir dali eu comecei a ter contato com jovens que já tinham uma carreira mais avançada e que deixaram de lado uma oportunidade como executivo para montar o próprio negócio. Então, lógico que isso vai te dando um pouco de respaldo e principalmente de confiança no seu próprio projeto. E assim, foi interessante porque na associação também eu vi jovens que trabalhavam em determinada área e montaram projetos em áreas diferentes. Então você consegue encontrar advogados que são empresários do ramo gourmet. E aí você realmente entende que é necessário o trabalho de capacitação, é necessário o trabalho de preparação para a empresa. Então eu digo que hoje o maior benefício que eu tenho como voluntário na Associação de Jovens Empreendedores foi justamente ter tido confiança em mim mesmo, no meu projeto, que hoje é um projeto de vida, e ter conseguido abrir a minha empresa, ter me realizado profissionalmente. Você com isso quer dizer que outros tantos que queiram se associar ou ir lá à associação e fazer parte, ela está aberta para isso? Com certeza, a associação está de portas abertas. Eu acho assim, as pessoas precisam buscar, né, o que é realmente o seu sonho. Então, de você realmente empreender os seus sonhos. É um pouco do que a AGE Bahia quer passar para vocês. Então, empreendam os seus sonhos. E estamos de portas abertas para ajudar a realizar esse sonho de vocês. Muito bem, Bruno. Nós já estamos chegando no final desse programa e eu gosto sempre dessas minhas entrevistas, desse meu bate-papo, nesse final, sempre deixar aquele momento que às vezes a pessoa que está sendo entrevistada, ele gostaria, digamos, de deixar um lembrete, certo? Ou alguma coisa que passou e deveria ser, digamos, citada. Então eu quero lhe dizer que, assim, de uma forma sucinta, você tem esse momento para alguma mensagem que você queira dar aos telespectadores, é o apropriado. Inicialmente, eu quero agradecer de coração essa oportunidade de estar aqui com o senhor, de estar aqui com o Dr. Luiz. Realmente é uma pessoa ao qual a gente consegue aprender. E um pouco do que eu tenho tido, dos contatos de pessoas diferentes pela associação, eu tenho tentado sempre aprender um pouco de diferente com elas. Hoje eu estou seguro na empresa que montei, então foi um trabalho realmente de todas as pessoas que me acompanharam e me ajudarem um pouco de cada coisa, um pouco da confiança.
Então, assim, a minha empresa, Porque Marketing, realiza alguns serviços assim que a gente conta muito com a indicação de amigos, com o suporte, e que isso é importante porque fortalece empresarialmente, né? Eu costumo dizer que a vida, na verdade, ela é feita um pouco de parcerias. Você precisa dar e receber. Então, aquela parceria que é o ganha-ganha. E, assim, agradeço mesmo essa parceria, porque aqui eu estou falando um pouco do meu projeto, falando um pouco da minha associação e com certeza ganhando experiência, ganhando um pouco de conhecimento e com certeza um contato que vai ficando e a gente vai conseguindo crescer através disso. Então apenas agradecer esse espaço e agradecer a todos vocês. E eu posso lhe garantir que você foi muito feliz nas suas conceituações. Obrigado. Um grande abraço. Um Viu? abraço.